Esse é um daqueles filmes que vai frustrar muita gente por vender uma coisa, mas entregar algo bem diferente. Encounter ou Encontros é o novo filme de ficção científica da Amazon? De ficção científica mesmo? Tem certeza? Bom, o gênero de ficção científica eu acho que é interessante falar que ele estava meio esquecido nos cinemas e os streamings ajudaram a alavancar muito. Então a Netflix está apostando muito em ficção científica, a Amazon tem apostado bastante em ficção científica, a Apple tem apostado bastante em ficção científica e eu acho interessante, apesar de eu não gostar da maioria dessas obras que foram lançadas nesses streamings que eu falei de ficção científica, eu gosto de ver o gênero voltando a ganhar um pouco de corpo, ganhar forma e mostrar que tem um grande público, porque boa parte desses filmes se tornaram mais ou menos populares nesses streamings. E é por isso que eu acho que Encontros, o novo trabalho do Michael Pearce, protagonizado pelo Riz Ahmed, que faz um bom trabalho aqui, apesar do material não ajudar muito ele, e que tem a Octavia Spencer, que aí já, coitada, o roteiro não ajuda mesmo. Eu acho que esse filme pode frustrar muita gente justamente por ser vendido como um filme de ficção científica, mas na verdade não ser bem assim. E aí a gente vai ter justamente aqui um filme que sugere algumas coisas. Ele sugere inicialmente a possibilidade de uma invasão alienígena, isso vai aparecer muito forte, por exemplo, na forma como Michael Pearce vai filmar esses insetos, então esses insetos que vão ficar gigantes na tela, nesses planos detalhe, e com o barulho da luz ali que incomoda a gente. Então o foco nisso, na possibilidade dessa invasão alienígena super diferente por meio de parasitas mesmo, né? Usando os seres humanos, usando os insetos para chegar em outros seres. E aí logo em seguida surge uma segunda possibilidade de que tudo isso é invenção da cabeça desse protagonista, que é interpretado pelo Riz Ahmed, e que na verdade ele apenas sequestrou os filhos dele e que ele é uma bomba relógio. A gente começa a conhecer um pouco mais sobre o personagem, o fato dele ter sido da marinha, ter tido todo o lance de estresse pós-traumático que a gente viu em vários filmes e é um problema real, muito grande, principalmente lá nos Estados Unidos, o fato dele já ter sido preso e tal, e aí por algum momento o filme vai deixar essa dúvida. Será que ele tá pirando? Será que ele tá surtando? Ou, na verdade, há esse lado da conspiração, né? Esse lado da invasão alienígena e esse cara é a única pessoa que sabe de tudo e vai ter que lutar contra todo mundo para provar que aquilo é verdade. O problema é que o filme ele tem uma dificuldade muito grande em acertar o timing. Ele revela rápido demais sobre o que ele realmente é. Para mim, esse lado de, será que é uma ficção científica ou não e tal, não chegaria a ser um problema se ele conseguisse sustentar isso por mais tempo. E como ele não consegue sustentar isso, como o roteiro não consegue sustentar isso, ele acaba apostando também em outros gêneros e até acha alguns bons momentos. Então a gente tem alguns bons momentos de tensão. Para mim, o melhor de todos que envolve um policial parando o carro à noite. Então o Michael Pearce ele demonstra um bom trabalho em segurar o suspense por um bom tempo, em esticar a cena. Então o filme ele tem esses bons momentos, ele consegue até criar uma relação interessante entre esse pai e os dois filhos, o que faz a gente questionar ainda mais se aquele cara não tá falando a verdade. Só que o filme ele começa a se enfraquecer a partir do momento que ele entrega rápido demais sobre o que ele realmente é. E aí resta muito pouco para o filme trabalhar. Ele vai ter que apostar em personagens aleatórios que surgem do nada para criar algum tipo de tensão, ou apostar no drama fácil, como vai acontecer, sobretudo na última cena. E isso até que funciona em certa medida, porque o Riz Ahmed é muito, muito bom. Então ele nos mantém do lado desse personagem e consegue criar essa boa interação com os filhos, apesar dos filhos aparecerem meio que convenientemente muitas vezes no filme. Mas no geral é um filme que, se ele acertasse o timing certo sobre as temáticas, sobre o gênero e sobre a tensão, ele funcionaria
muito melhor. Não cheguei a desgostar completamente de Encontros, mas acaba sendo um pouco frustrante, assim como é frustrante também alguns elementos do roteiro bem convenientes, como por exemplo a tecnologia, principalmente a tecnologia aqui, né? Porque é aquele tipo de coisa que se fosse feito na década de 70, 60, 80, tudo bem, a gente compraria, mas com a tecnologia atual, o filme ele para de fazer sentido com 5 minutos, basicamente. Aquilo poderia ter sido resolvido em 5 minutos. E isso é meio frustrante quando a gente para pensar depois. Enfim, eu gosto de ver pelo menos o Riz Ahmed tendo mais uma grande atuação e ele começando a se provar como um ótimo ator. Não foi só Sound of Metal que ele teve essa grande atuação, a atuação da carreira e tal. Ele começa a demonstrar que ele é realmente um ator muito talentoso. E o Michael Pearce ele tem algum talento aqui na direção, mas o filme ele parece aquele tipo de filme que sofreu um pouco na mesa de montagem, na hora de ser montado, parece coisas meio desconexas, sabe? Então não acho um filme totalmente ruim, mas é um pouco frustrante. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, curte o vídeo se gostou, e se interessar, se torne membro do 16mm, a gente tem uma reunião de membros todos os meses para conversar com vocês, para se aproximar mais de vocês e sempre gerando ótimos debates. Aqui embaixo no primeiro comentário fixado tem as nossas redes sociais e no começo do vídeo tem as minhas redes sociais pessoais, por hoje é isso e corta.